O ponto 2 vai falar que ter fé nos leva a confiar em Deus, mesmo que as suas ordens pareçam absurdas. Versos 8 a 12. Nesses versículos, aqui já entra dois relatos. O relato, então, eu vou falar rapidamente daqui a pouco sobre os corvos, mas esses versículos falam da viúva de Sarepta. Deus, quando Jezabel, então, e Acabe queriam matar Elias, Deus tomou a iniciativa e começou a agir para proteger Elias. Então Deus deu a ordem, para Elias ele fugir ali para a região do riacho de Querite, e ele deveria então beber da água, e os corvos trariam alimento, assim por diante. Mas depois, essa fome durou 3 anos e meio, conforme Jesus disse em Lucas, e Tiago também disse no capítulo 5 em sua carta. Então depois desses 3 anos e meio, quer dizer, na metade ali, o riacho secou, e Elias, então, Deus mandou Elias ir para Sarepta. Foi uma ordem muito improvável que Deus deu aqui, porque Sarepta, naquela época, era uma cidade pagã, era uma cidade que era governada pelo pai de Jezabel, um cara chamado Etibaal, que era o nome dele já era uma homenagem a Baal. E Deus mandou Elias, se refugiar naquela cidade. E nós vemos aqui algo que, humanamente, parece assim um pouco que absurdo. Por quê? Porque Deus mandou que Elias dependesse de uma viúva. Deus mandou que aquela viúva alimentasse Elias. Por que parece que um pouco absurda essa ordem? Porque nos tempos bíblicos, a fonte de renda de uma família, então das mulheres, dependiam do homem. Era o homem, então, que ia trabalhar no campo, o homem que conseguia o sustento para sua família. Se o homem morresse, e se as mulheres não tivessem filhos, homens para sustentar, essas mulheres estariam muito vulneráveis. Por causa disso que no Antigo Testamento tem uma série de leis que Deus instituiu ali para proteger as viúvas, os órfãos, assim por diante, porque eram pessoas que ficavam socialmente vulneráveis. E pensem comigo, essa mulher, então, estrangeira, uma mulher que já estava vulnerável, ainda mais estava passando por um período de seca, tendo um filho, analisando o texto, nós vemos ali que era uma criança pequena para sustentar. Até muitos podem questionar, ela não tinha um filho para sustentar? O filho sustentar ela? Mas aqui nós vemos que era uma criança pequena, porque Elias fala de Elias pegando do braço, essa criança, e Deus vai lá e manda ele depender dela. É como se fosse hoje Deus chegar para a gente e falar o seguinte: olha, eu quero que você vá até a região mais carente da cidade e dependa das pessoas com mais necessidade. A pessoa já está tendo que procurar comida, passando muitas necessidades, e Deus vai lá e manda a gente depender daquela pessoa. Olha a ordem que Deus deu a Elias. E nós vemos aqui que Deus, então, nos momentos de aperto, nós devemos confiar nele, porque ele pode sustentar a gente, fazendo que até mesmo pessoas improváveis, que é o caso aqui dessa viúva, uma pessoa improvável que não tinha recursos para sustentar Elias, no caso, e Deus fez, então, que essa mulher ajudar Elias. Então, muitas vezes, Deus, ele tem aquele ditado, tirar leite de pedra. Deus tira leite de pedra quando nós estamos passando por muitas necessidades, um momento de aperto. Às vezes aquela pessoa que a gente acha que não pode nos ajudar, às vezes por questão de recurso financeiro, até mesmo outros tipos de recursos, Deus faz com que aquela pessoa nos ajude em um momento de crise. E nas crises, então, nós devemos confiar que Deus está no controle. Ele sempre terá cuidado de nós, fazendo que até mesmo o sobrenatural, para nos sustentar. Aqui, Deus, aquela mulher estava passando necessidades, e de fato, por mais que ela não tivesse comida, Deus fez um milagre, porque aquele pouco azeite e farinha que aquela mulher tinha para fazer pão, não acabou até o fim da seca.
Então, nós vemos como que Deus sustenta de forma, muitas vezes, improvável, que aos olhos humanos parece impossível, os seus servos em suas necessidades. Falando sobrenatural, nós vemos então também o relato dos corvos. Elias foi para o deserto, beber água do riacho, e ali nós vemos que Deus mandou corvos trazerem pão e carne para Elias no deserto. Deus mostrando sua soberania sobrenatural, mostrando seu poder para sustentar o seu servo. Então Deus muitas vezes, Ele mostrará o seu poder a nós para nos sustentar de forma sobrenatural quando nós estivermos numa situação muito vulnerável, como estava Elias, fugindo de Acabe. Numa situação de uma crise, às vezes, uma depressão, uma enfermidade, Deus Ele pode curar, Ele pode agir para nos sustentar de forma sobrenatural. Amém? Porém, irmãos, nem sempre é fácil manter essa confiança em Deus que eu estou falando para vocês. Muitas vezes a fé vacila. Estou falando de Elias aqui para vocês. Teve uma passagem que Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, e ele soube que Jezabel queria matar ele, e ele, queria se esconder e até pediu para morrer. Alguns estudiosos falam que pode ter sido burnout, Ita? Porque foi tanto estresse assim, tem alguns estudiosos que falam que na época não tinha psicologia, não tinha psiquiatria, nada. Eles falavam que era uma grande tristeza na época. Mas alguns falam que poderia ter sido burnout, porque foi tanto estresse. Imagine Elias, tendo que enfrentar 400 profetas de Baal, mas 400 e pouco de Azerá, que na mitologia cananeia era esposa desse Deus, o cara sozinho tem que enfrentar, imagina o estresse. E teve uma fase da vida dele que ele procurou se esconder. Ele pediu, Deus, me mata, que eu não sou melhor do que ninguém. E a gente pergunta, cadê aquele Elias que aqui confiou em Deus na viúva, que enfrentou o profeta de Baal? Às vezes a fé, ela acontece daí. A fé é um pouco como uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas Deus sempre nos sustentando e nunca vai permitir que a nossa fé acabe. A fé verdadeira nunca acaba. Por mais que passe por altos e baixos, Deus sempre está sustentando. Amém? Numa crise, muitas vezes a nossa fé é abalada, a gente questiona Deus, por que estou sofrendo tanto? Porque parece que não tem fim, mas Deus ali, Ele está soberanamente cuidando da nossa fé, nos alimentando a nossa fé. Amém?